Oi, Oi. gente, bem-vindos e bem-vindas ao Seminário Permanente, outros clássicos da Cátedra Unesco para a História das Mulheres na Filosofia, Ciência e Cultura. Gostaria de agradecer a presença de todos e informar sobre como fazemos aqui. A apresentação da nossa convidada vai ser gravada e depois vai ser disponibilizada no YouTube da Cátedra. A parte das perguntas e de nossas conversas com a autora, né, não vai ficar gravada. Mas aqueles que se inscreverem e estão presentes de forma remota poderão participar fazendo suas perguntas. Nosso seminário é um espaço de valorização da produção acadêmica feita por mulheres e aqui procuramos ler e debater textos relevantes para nossas pesquisas. Hoje iremos receber a doutora em filosofia pelo programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica, no PPGLM da UFRJ, com estágios sanduíche na Universidade de Paris 8. Atualmente, ela está realizando a pesquisa de pós-doutorado na UERJ, com bolsa de pós-doutorado Júnior FAPERJ CNPq, dedicada ao estudo e tradução para o português da obra de François Poulain de la Barre. Estão me ouvindo bem, gente? Tudo certo? Sim? Bom, então eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz e muito honrada com o convite que veio da Natália, né, a princípio, mas também aí na coordenação da cátedra feita pela Natasha. E queria agradecer a mediação da Yasmin também, que está conduzindo a mesa aqui hoje. Eu escolhi então dividir com vocês uma pequena passagem de uma tradução que está em processo de revisão ainda, desse texto, desse autor chamado François Poulain de la Barre, que é, bom, na tradução que eu propus para o título Da Educação das Damas para a Conduta do Espírito nas Ciências e nos Costumes, que é um texto constituído por 5 diálogos, né? Tem essa estrutura dialógica, a gente vai falar um pouco, eu espero, sobre a forma do texto hoje. Eu mandei, então, para vocês previamente essa tradução. Para quem conseguiu ler, deve ter percebido que é uma tradução crítica, o que significa que ela veio acrescentada de algumas notas, algumas delas que recuperam as notas da tradução da edição original em francês, que foi preparada pela Marie-Frédérique Pellegrin, que é atualmente a principal especialista em Poulain de la Barre no mundo, né? E foi a responsável por publicar, numa edição moderna, os textos do Poulain. Algumas das notas são notas mais interpretativas, e que têm a ver com o modo como eu estou dando conta de algumas passagens do texto e das ideias do Poulain de modo geral, e algumas notas têm a ver, com certas questões de vocabulário e de tradução. Então, o que eu mandei para vocês é o texto do Poulain, né, esse primeiro diálogo do Diálogo da Educação das Damas, e eu queria discutir, além dos princípios metodológicos que eu fui aplicando nessa tradução, algumas questões relativas à minha interpretação desse texto também. É claro que ah, isso demandaria um esforço muito maior e um contato não só com a primeira parte do texto, mas com a integralidade do texto. Então, muito do que eu vou falar aqui, eu vou apresentar um pouco como sugestões em aberto, sugestões interpretativas, e também para me beneficiar um pouco da interlocução de vocês aqui hoje. Eu acho que essa é uma ocasião de também testar certas hipóteses, né? Então, eu separei alguns pontos para discutir aqui com vocês nessa parte expositiva. Como eu sei que o François Poulain de la Barre é um autor não muito conhecido nas nossas discussões em história da filosofia, em filosofia de modo geral, eu vou começar falando algumas questões bem gerais sobre o Poulain, sobre a sua obra e sobre as suas principais hipóteses, né, e argumentos, e aí não só em referência ao da educação das damas, mas de modo geral. Depois eu queria fazer uma breve introdução estilística, e conceitual a esse texto especificamente, como é que ele está estruturado, o que que é importante saber para a gente fazer uma boa leitura desse texto. Ao mesmo tempo, eu vou apresentar algumas das hipóteses interpretativas que a gente encontra na literatura secundária atualmente, para dar conta da obra do Poulain e para dar conta desse texto em específico. E, mais detalhadamente, eu queria falar também sobre o conceito de entretien, né, que eu estou traduzindo entretien aqui por diálogo, mas é o termo que a gente vai encontrar no original em francês.
E a gente tendo tempo aqui, essas notas aqui elas estão um pouco extensas e um pouco não tão bem organizadas, mas eu posso enviar para quem se interessar depois. A ideia é que isso se transforme num artigo no segundo momento, mas de qualquer maneira, tendo tempo, e aí, Yasmin, você pode se sentir muito livre para me interromper caso dê uma hora e você vê que eu ainda estou falando. A gente pode também ir analisando no detalhe algumas passagens, né? Porque tem alguns momentos ali que eu gostaria de sublinhar algumas evidências textuais, eu diria, para algumas das hipóteses que eu queria levantar. Um ponto interessante também que eu coloquei aqui nesse cronograma seria da gente tentar conseguir falar um pouquinho, e aí extrapolando um pouco o trabalho mais restrito da história da filosofia, certos aspectos que me chamam a atenção no texto do Polanyi, que a gente consegue verificar já nesse primeiro diálogo, que se relacionam, a meu ver, com certos aspectos do feminismo contemporâneo também, que eu acho que aí é interessante para a gente fazer um pouco esse exercício ah, mais de leitura um pouco mais política, né, e mais contemporânea do texto. Vamos ver se a gente consegue dar conta disso tudo. Bom, então, supondo aqui que a gente não tem, né, uma base tão bem estabelecida e um patrimônio interpretativo já consagrado a respeito da obra do Poulan, o que que a gente pode dizer sobre ele em termos da sua obra, né, e dos seus principais argumentos? Bom, François Poulan de La Barre foi um proto-feminista, o que significa que a gente usa essa expressão geralmente para se referir a autores e autoras pré-sufragismo, né, em geral, autores e autoras que mobilizaram, sobretudo, argumentos a favor de teses que a gente pode considerar retrospectivamente como pertencentes ao corpus feminista, digamos assim, entre elas, por exemplo, a tese da igualdade entre os sexos, e aí eu estou usando essa expressão igualdade entre os sexos porque é exatamente a expressão que o Poulan, mas não só ele, né, outros autores e autoras do 17 vão empregar para se referir a essa hipótese. Então, o Poulan, ele foi um proto-feminista cartesiano, que significa que ele mobilizou uma série de conceitos quer dizer, um arcabouço teórico identificado ao cartesianismo, isso é muito explícito no seu texto, é, quando ele vai usar, por exemplo, a ideia de método, a ideia de razão, toda a crítica dos preconceitos que vai aparecer no seu texto, e quando ele vai efetivamente mencionar nominalmente Descartes, né, isso vai acontecer no da Educação das Damas mais para frente, né, no último dos seus diálogos, no quinto diálogo, e pertencente ao século XVII, né? E além dele ter escrito trabalhos sobre teologia e língua francesa, os teus textos mais destacados, digamos, embora ele não tenha sido um filósofo de grande recepção na sua época, né? Então, além desses textos voltados para a teologia, ele era originalmente um teólogo e que passou por um processo de ah, revolução teórica quando teve contato com a filosofia cartesiana. Ele escreveu esses três textos, né? Que a gente pode colocar nessa chave geral, que são textos igualitaristas, né? Textos que, cada um com um objetivo específico, procurou defender a hipótese da igualdade entre os sexos. Então, esses três textos foram publicados em sequência, né? Já ali no momento da segunda metade do século XVII na França. E aqui eu coloquei para vocês os títulos originais da Igualdade dos Dois Sexos, que é um texto em estrutura tratadística de 1673, o diálogo, sobre o qual a gente vai falar hoje, da educação das damas, e um terceiro tratado paródico chamado Da Excelência dos Homens, em 1675. No da Igualdade dos Sexos, a gente vai encontrar nesse tratado talvez os argumentos mais célebres do Poulan, por exemplo, aquele segundo o qual o preconceito misógino, né, ou seja, o preconceito quanto à desigualdade dos sexos, sobretudo em referência à inferioridade das mulheres em relação aos homens, Poulan vai dizer é o mais antigo e o mais universal preconceito, e ele vai derivar esse preconceito que a gente tenderia a classificar como um preconceito restrito ao campo ético e político como um problema epistêmico, né? Se trata, na verdade, de uma má abordagem científica. E aí ele vai, evidentemente, usar a metodologia cartesiana, as regras do método, para poder demonstrar essa tese, né?
E aí, nesse primeiro tratado do Poulain, ele tem um objetivo que eu diria que é eminentemente filosófico, e que, enfim, vai tentar não tanto abordar em termos de direitos, por exemplo, os direitos das mulheres, né? Até porque essa discussão sobre os direitos ela é posterior ao século XVII, mas apresentar argumentos filosóficos para alcançar essa hipótese finalmente da igualdade. Então, essa reflexão sobre a teoria do erro, né, sobre que é uma reflexão epistemológica, ela está no quadro do estabelecimento da igualdade, assim como outra tese sua que também é muito célebre e que é normalmente resumida na frase o espírito não tem sexo ou a alma não tem sexo, em que o Poulan vai usar a distinção real entre a alma e o corpo, que é uma distinção cartesiana, para dizer, afinal de contas, que se há alguma diferença entre os sexos, essa diferença tem que ser remetida a características mínimas e que existem no corpo e não na alma, que a razão, né, o espírito ou a alma não tem sexo, né? Acho que essas são as teses mais importantes e pelas quais o Poulan ficou, embora ele não seja muito conhecido, mas são as teses pelas quais ele acabou ficando mais conhecido posteriormente. O da Educação das Damas é um texto que já avança um pouco essa discussão, e para quem conseguiu ler previamente a tradução que eu mandei, vai perceber que o da igualdade dos sexos é mencionado logo nas primeiras falas entre os personagens, e que, inclusive, um dos personagens, que é o Estasímaco, que vai representar um pouco a figura do Poulan, é apresentado ali como o autor do Tratado da Igualdade dos Sexos. E aí o objetivo da Educação das Damas já é um pouco diferente, não é tanto provar a igualdade em termos filosóficos, mas apresentar um projeto educacional, né? Um projeto de instrução para as mulheres. Como é que esse projeto deve ser pensado, e aí a gente pode dizer em termos filosóficos também, mas como é que ele pode ser aplicado em termos culturais. Essa noção de cultura, ela vai ser muito importante para a interpretação que eu vou tentar defender aqui com vocês, porque ah, diferentemente do da igualdade dos sexos, no diálogo do da educação das damas, o Poulan aposta numa certa abordagem que eu diria que está muito conectada com certas discussões contemporâneas suas, né? Discussões, por exemplo, da querela dos antigos contra os modernos, da querela das mulheres. E esses personagens presentes nesse diálogo vão, inclusive, representar certos tipos sociais, como a figura do honnête homme, como a figura da mulher preciosa, como a figura do cartesiano, né? Então, me parece que aqui tem uma certa conexão desse texto, eu vou desenvolver isso em mais detalhes daqui a pouco, eu espero, com uma certa situação de sociabilidade de corte, né? Uma situação um pouco mais concreta, e isso vai implicar, evidentemente, certas questões estilísticas e certas questões filosóficas do texto, né? Bom, e aí o da Excelência dos Homens, que é esse último tratado, não vou falar, não vou recorrer tanto a ele aqui, mas é um tratado paródico em que o Poulan se propõe a apresentar, o próprio título, né, é irônico, da Excelência dos Homens, mas em que ele se propõe a apresentar os argumentos misóginos longamente e depois apresentar, e aí não é numa estrutura dialógica, né, depois apresentar os argumentos antimisóginos, sobretudo na chave da teologia, né? Ele vai mobilizar principalmente o texto teológico ali nesse tratado. E vai voltar à discussão propriamente da igualdade dos sexos. Bom, e aí eu escolhi para a gente discutir, né, o da educação das damas, também pensando um pouco aqui no objetivo da cátedra, né, que tem esse aspecto de discutir textos clássicos importantes para o tema da educação, e eu acho que esse texto tem tudo a ver com isso. E para dizer aqui muito sucintamente, né, o que seria esse projeto educacional que o Poulan está tentando elaborar nesse texto? E como é que ele responde a essa pergunta, né, sobre o que é útil conhecer? Vocês devem se lembrar lá para o fim do diálogo de uma passagem em que o Stazímaco, que é um pouco essa figura que conduz, embora o debate não fique centralizado o tempo todo nele, mas que conduz um pouco a discussão, ele vai dizer, bom,
as línguas tradicionais, as mulheres não precisam aprender grego e latim, as línguas tradicionais, o francês já basta, porque nós temos tanto boas traduções das obras clássicas disponíveis, quanto nós temos boas produções contemporâneas escritas em língua vulgar. E aí isso é evidentemente, mais uma vez, tanto uma postura de crítica ao modo como o conhecimento estava sendo estabelecido nas universidades, sobretudo, né, pelos filósofos escolásticos, e também, claro, ao modo como Descartes compreendia a estruturação desse tipo de saber universitário, né? E vocês devem se lembrar também, lá da sexta parte do discurso do método, em que Descartes diz que escreve em francês, né, em língua vulgar, para ser acessível a diferentes públicos, né? Então, a questão do uso da língua vulgar, ela tem a ver com esse duplo aspecto de uma certa abertura da filosofia, de uma certa acessibilidade da filosofia, e a gente tem de pensar a entrada das mulheres da filosofia nesse momento também, né? Já que elas estavam, a maior parte delas, impedidas do acesso ao conhecimento, a não ser através de regimes de tutoria e de educação privada, mas a possibilidade de fazer filosofia fora das universidades em língua vulgar permitiria o acesso das mulheres aos textos e aos debates, né? Então, esse é um princípio importante do projeto educacional defendido no seu texto. A inutilidade das línguas tradicionais, um certo desprezo por uma erudição extrema, considerada escolástica e considerada inútil. Positivamente, a elaboração de um método racional de acesso ao conhecimento. Então, muito mais do que um conteúdo a ser aprendido, se trata de tentar elaborar um método para atingir esse conteúdo, né? Embora, se vocês forem também lá no quinto no último dos diálogos, vocês vão encontrar uma lista de obras citadas pelo personagem Stasímaco, inclusive a correspondência entre Descartes e Elisabeth da Boêmia, isso é bem interessante. O Poulan coloca essa correspondência como uma das obras, junto da Lógica de Port-Royal, junto das Paixões da Alma, como uma das obras importantes de estudo e que vão influenciar a instrução feminina. Além disso, uma certa rejeição da figura, ou pelo menos do expediente mestre e aluno, e que, segundo o que a gente pode deduzir desse texto, introduziria uma certa subserviência teórica, né? E aí entra toda a discussão sobre a crítica dos preconceitos, principalmente daquilo que o Poulan chama de prevenção ou às vezes de preocupação, que vai gerar, afinal de contas, né? A gente pode discutir isso em termos mais metafísicos adiante, né? Tem toda uma teoria da mente que está por trás da teoria do preconceito também. Mas a ideia de que, afinal de contas, a prevenção aconteceria quando nós confiamos excessivamente nas palavras de um mestre e não nos damos o trabalho de examinar por nós mesmos as opiniões recebidas, né? O conhecimento tem um pouco a ver com a apropriação que Spinoza vai fazer disso depois, é o conhecimento por ouvir dizer e que estrutura uma certa relação de autoridade. Um ponto polêmico aí, né, no Tratado do Poulan, uma certa ambiguidade, também podemos discutir isso depois mais para frente, é o fato de que ele vai defender que essa educação se dê entre mulheres. E às vezes ele vai usar a expressão, isso aparece no primeiro diálogo, l'école des dames. Ele não está fazendo referência a uma escola específica, mas ao fato de que ah, as mulheres deveriam ser educadas entre si, através de mestres e através de instrutoras, supondo um certo conjunto de características que seriam específicas às mulheres. Isso aparece também lá no da educação, da igualdade dos sexos, né? Um pouco ah, estranho, né, se a gente leva a tese da igualdade à sua radicalidade última, mas de fato o Poulan é bem clássico nesse sentido, apesar dele ser um igualitarista, ele vai defender a ideia de que existem certos comportamentos que são específicos das mulheres e que são, mais do que isso, úteis para uma certa modificação geral da cultura, né, para uma reforma da cultura. Então, aspectos como doçura, paz, que ele vai contrastar com a violência e com a manutenção de hierarquias. O Poulan, um parênteses, né, lá no da igualdade dos sexos, vai fazer toda uma releitura
do argumento do contrato social hobbesiano, sem citar o Hobbes, a partir da perspectiva de gênero. É uma leitura muito interessante. E ele vai tentar mostrar como é que as relações de poder foram se estabelecendo a partir das dinâmicas de gênero e a partir da distribuição. Essas são um pouco expressões minhas, né, expressões mais contemporâneas, mas já ali no momento do estabelecimento do Estado de Associação Civil, houve, segundo o Poulan, uma distribuição de papéis e de profissões diferentes para homens e mulheres, o que estruturou a hierarquia, né, e a violência de gênero, ele vai dizer. Então, mesmo assim, ele acredita que essas propriedades que as mulheres manifestam são interessantes para se pensar uma reforma ampla da cultura, que começaria, afinal de contas, por uma reforma, inclusive, da educação, né? Então, só para marcar essa ambiguidade, né, ao mesmo tempo em que a gente identifica a hipótese do igualitarismo, que exigiria que as mulheres fossem instruídas da mesma forma que os homens, existem certos comportamentos manifestados pelas mulheres que o Poulan vai considerar como úteis para a modificação da sociedade como um todo. Eu vou trabalhar então aqui, isso aqui eu vou tentar passar um pouco rápido, porque eu já falei sobre isso em outras apresentações, e para quem quiser, eu escrevi um texto sobre o Poulan em que essa discussão aqui aparece em mais detalhes. É é um artigo que foi publicado em 2023, lá na Cadernos de Ética e Filosofia Política, sobre essa questão da querela das mulheres, né, e o aparecimento também da querela dos antigos contra os modernos. Eu gosto de trabalhar e ler o Poulan no cruzamento dessas duas querelas, né? Então, a querela das mulheres, a gente tem aqui uma brevíssima definição, eu não vou ler, tá? Mas quem quiser pode ler, tá aqui no arquivo. É uma definição da Luciana Calado de Plane, num texto que ela publicou na Enciclopédia de Mulheres na Filosofia. Mas a gente tem, então, esse debate que é anterior à querela dos antigos contra os modernos, começa mais ou menos ali, como diz a Luciana, no limiar do século XV, né, com os trabalhos de Christine de Pizan, mas vai se estender pelo XVII, em que vão ser discutidos as posições misóginas e filóginas, muitas vezes, né? Ou seja, tem um aspecto da querela das mulheres que, bom, em primeiro lugar, é uma disputa eminentemente literária, e a maior parte desses argumentos vai se concentrar ou bem em defender a superioridade dos homens em relação às mulheres e das mulheres ou das mulheres em referência aos homens. Um pouco a novidade específica do século XVII seria introduzir, então, a hipótese igualitarista para esse debate. E isso quem faz não é Poulan, é Marie de Gournay, antes dele, em 1622, num texto chamado também A Igualdade entre os Homens e as Mulheres, em que lá no primeiro parágrafo desse pequeno texto, a Gournay já avança a hipótese igualitarista, né? O que é interessante pensar é que, bom, primeiro, Poulan está evidentemente consciente desse debate, porque os personagens mobilizados ali na cena do diálogo do texto que a gente vai discutir são personagens que faziam parte, né, dessa querela, a figura do pedante, a figura das preciosas, a figura do honnête homme, o ethos da galanteria, né, como se comportar na situação do debate, da conversação da corte. E, quer dizer, é como se a querela dos antigos contra os modernos possuísse uma espécie de desvio para a querela das mulheres. O que eu quero dizer com isso? A querela dos antigos contra os modernos bom, ela se caracteriza por uma discussão sobre muitos temas, sobre a relação entre prosa e verso, por exemplo, sobre como que, afinal de contas, os autores contemporâneos devem ser tratados em referência aos autores antigos. Será que a poesia deve se inspirar na antiguidade clássica? Ou será que ela pode produzir as suas novas prerrogativas, né? E a gente está vivendo nesse momento da França também o fenômeno da produção de romances, né? E, mais do que isso, os romances que eram escritos fundamentalmente por mulheres, mulheres aristocráticas, né? E aí entra o ponto das preciosas, e para quem conseguiu ler sabe que ele vai aparecer lá no nosso diálogo também, né? E que é um pouco esse retrato da figura feminina associada ao campo de saber no século XVII, e que na figura de um dos personagens, que é o Timandro, né, ele vai ter
toda uma descrição muito misógina sobre a figura das preciosas e que o personagem do Timandro vai tentar reescrever ali, dizendo que, bom, afinal de contas, as preciosas, elas podem ser de fato vaidosas, elas podem ter os seus excessos teóricos, digamos assim, mas elas são menos piores do que os pedantes, né? Os pedantes que seriam um pouco esse equivalente masculino da figura de erudição dentro da sociedade de corte desse período. E aí, bom, tem muitos detalhes sobre essas duas querelas, mas eu queria tentar pensar esses dois aspectos históricos em conjunto com vocês também, ah, entre outras coisas, porque isso me permite articular aspectos estilísticos, literários e filosóficos ao mesmo tempo, e eu acho que o trabalho do Poulan é marcado por isso, embora seja muito mais simples sustentar essa hipótese no da educação das damas do que no da igualdade entre os dois sexos, né? Mas o debate proto-feminista nesse período ele é muito marcado por uma discussão que é também literária e pelos fenômenos de sociabilidade do tempo, né? As mulheres escrevendo os seus romances, apresentando certas ideias sobre como se comportar moralmente e fundando, eu diria, novas subjetividades femininas e que tem a ver com novas subjetividades letradas, né? Bom, eu não vou entrar aqui tanto, então, nos aspectos específicos sobre as duas querelas, tá? Talvez valesse a pena mencionar aqui um texto que vai um pouco na contramão do que eu estou dizendo aqui, que é esse artigo da Marie-Frédérique Pellegrin, chamado A Querela das Mulheres é uma Querela, Filosofia e Pseudolinearidade na História do Feminismo, um texto muito interessante em que ela vai usar o exemplo do Poulan para pensar, afinal de contas, se a ideia de querela das mulheres ela é útil historiograficamente, né? Porque, segundo ela, ela acaba forçando artificialmente uma ideia de linearidade e, afinal de contas, deixando de lado certos argumentos que seriam mais filosóficos do que retóricos ou literários. E aí, a Marie-Frédérique Pellegrin, a meu ver, está aliada com uma outra pesquisadora importante do Poulan e dos feminismos seiscentistas, que é a Elsa Dorlan, que escreveu um trabalho pioneiro, né, sobre os feminismos do 17, que é esse livro chamado, não está traduzido para o português, mas é A Evidência da Igualdade dos Sexos, uma filosofia esquecida do século 17. Tanto a Pellegrin quanto a Dorlan estão muito interessadas em pensar a singularidade desse feminismo seiscentista enquanto um movimento filosófico. E aí, para elas, é importante estabelecer uma diferença entre, por exemplo, o que fazem as escritoras preciosas nos seus romances, né? E os procedimentos propriamente lógicos, argumentativos, de autores como Poulan, como a Marie Gournay, como a Gabrielle Souchon e como a Ana Maria von Schumann, né? E aí elas estão trabalhando um pouco nessa separação entre filosofia e literatura, que é uma coisa que eu estou tentando recuperar, né? A minha leitura difere delas nesse aspecto específico. Eu tenho algumas citações delas aqui, depois a gente pode voltar para isso na nossa discussão, se vocês quiserem, né? Bom, queria falar um pouquinho, antes de apresentar algumas das minhas hipóteses de leitura mais sucintamente, sobre os aspectos mais técnicos da tradução, e mostrar para vocês um pouco sobre como é que a gente está em termos de acesso a esse texto hoje em dia, né? Então, em francês, vocês conseguem acessar no site da Biblioteca Nacional da França, da Gallicat, os manuscritos dos três tratados proto-feministas do Poulan, um pouco difíceis de ler, né, porque estão naquela digitalização dos manuscritos antigos e o francês não está modernizado, mas, além disso, a gente tem essa edição, que foi publicada em 2011, né, por iniciativa da Marie-Frédérique Pellegrin, que reúne os três tratados. E, além disso, tem uma introdução geral, além de uma introdução para cada um dos textos, e bom, uma edição crítica munida de notas, é uma edição de trabalho importante aqui para o texto do Poulan, enfim, é uma edição crítica e interpretativa, né? Além disso, a gente tem em inglês
uma tradução excelente, né? E eu digo isso porque como eu estou trabalhando com a tradução, eu estou tendo a oportunidade de fazer, de cotejar no inglês e no espanhol, que está publicada nessa coleção que vocês provavelmente conhecem, né? The Other Voice of Modern Europe, tradução do Vivian Bosley, dos três tratados do Poulain, não só do da Educação das Damas, também uma tradução crítica com muitas notas, e introdução, enfim, uma edição de trabalho muito boa claro, né, é uma tradução, mas ainda assim ela é tão boa e tão bem feita assim, em termos do seu aparato crítico que vale a pena para quem quiser de fato fazer o estudo do Poulan, comparar com essa tradução, porque é uma tradução que consegue um feito muito notável, a meu ver, que é não simplificar as frases do francês do século XVII. O francês do Poulan, ele não é nenhum Montaigne da vida, né, que tem um francês muito difícil de ler em termos ortográficos, mas também em termos das suas construções sintáticas, porque, afinal de contas, o Poulan ele é posterior e, além disso, ele é um cartesiano, então, no geral, não é um francês muito difícil de entender, eu diria, mas comparar com o inglês é muito interessante para observar também as interpretações que o Vivian Bosley apresentou. Por último, a gente tem uma tradução para o espanhol da Educação das Damas, que foi preparada pela Ana Amorós, publicada em 2018. A do Vivian Bosley, eu acho que ela é de 2002, exatamente. Então, essa daqui é mais recente, né, de 2018, no espanhol. E aí, não é uma edição crítica, quer dizer, ela não tem um aparato de notas, embora ela tenha uma apresentação e uma introdução, e foi preparada pela Ana Amorós, tá? E assim, eu diria que Cotejando é uma tradução que tem alguns problemas e que muitas vezes, embora ela diga que seja feita a partir do original francês, muitas frases parecem se beneficiar da tradução do inglês e que parecem, quer dizer, a estrutura das frases está muito mais próxima da tradução para o inglês do que o original francês. E aí, bom, se alguém quiser ler através da edição em espanhol, eu diria para tomar algum cuidado com certas construções e com a tradução do uso do vocabulário técnico, que muitas vezes não é muito exata, né? A tradução que eu estou preparando e que eu compartilhei com vocês, né? O que eu estou tentando fazer ali, bom, é uma tradução crítica, é uma tradução interpretativa, como vocês viram, mas eu procurei, de minha parte, tentar ao mesmo tempo. Sei que é uma negociação muito difícil, né? Mas se for possível, em primeiro lugar, preservar ao máximo a estranheza do texto. Eu gosto bastante dessa expressão, que é uma expressão do Paulo Ronay, que foi um grande tradutor, né, do francês, mas de outras línguas, viveu no Brasil durante muitos anos e tem trabalhos que são não só muito instrutivos sobre tradução, mas também muito inspiradores. Eu gosto muito dos livros dele, mas ele tem essa ideia, né? Uma tradução ela tem de manter de alguma forma uma certa estranheza do texto, ou seja, o leitor precisa ler aquele texto e perceber que, afinal de contas, ele está lendo um texto que não foi escrito no seu próprio tempo, né? Então, eu tentei, por exemplo, conservar uma certa formalidade do texto, eu preferi traduzir o vous, não por você, mas por vós, pensando também nessa situação do ethos galante, que tem a ver com uma certa formalidade, e com uma certa disposição típica da sociabilidade de corte. E além disso, eu procurei preservar ao máximo as frases, o ritmo das frases do Poulan, o que é muito difícil, porque as frases são muito longas e tem uma estrutura que às vezes dificulta a interpretação do português. Então, a cada frase, quem trabalha com tradução sabe, a cada frase a gente vai ali negociando com esses princípios e lembrando que se trata de uma tradução filosófica, ou seja, a gente precisa respeitar o vocabulário técnico do autor. E quanto a isso, não foi muito difícil. Em alguns casos, eu precisei manter no original, como o termo prude, né? E eu preferi colocar no original e puxar uma nota para manter essa referência à questão de sociabilidade específica do 17.
mas também a gente tem toda uma tradução consagrada em português do Descartes, então o vocabulário do Poulan é cartesiano no geral. Então eu fui usando também o modo como a gente já costuma traduzir Descartes em português, né? Então ali esses termos como método, como preconceito, como prevenção, precipitação, etc. E aí, de novo, aqui na apresentação com vocês, a escolha da educação das damas foi estratégica, por conta do interesse que a cátedra tem nos textos sobre história da educação, e textos em referência à posição da mulher, né, na história, na sociedade, e também por me permitir trabalhar um pouco nesse cruzamento, nessa interseção entre forma e conteúdo, entre literatura e filosofia, que é uma coisa que me interessa particularmente. Gente, já são 7h41. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido aqui. Sobre a estrutura do texto, tá? Então, esse é um diálogo composto por 4 personagens, são eles Sofia, Eulália, Timandro e Estasímaco, né? E aí é um diálogo que já tem, então, uma estrutura em termos dos seus personagens, que é uma estrutura igualitária, então a gente tem 2 mulheres e 2 homens em debate. Cada personagem parece incorporar, para usar uma expressão do 17 também, um caractere, né? Como vai dizer lá o La Bruyère no seu texto dos caracteres, ou seja, uma certa figura social do tempo. Então, o Timandro, ele é, digamos, o personagem a ser convencido no diálogo, e ele incorpora um pouco a figura do pedante ou do filósofo, não diria talvez do filósofo, mas no mínimo de alguém que teve uma formação do erudito, né, que não está ainda convencido da tese da igualdade dos sexos. E a estrutura do diálogo, né, ela permite um pouco esse tom mais persuasivo do texto. Estasímaco, que incorpora a figura do Poulan, então, em geral, ele vai conduzir a discussão, embora nem sempre. Sofia, e aí a referência ao nome, né, filosofia, é evidente, que parece ser uma espécie de filósofa mais cartesiana e que usa, digamos, a luz natural para adquirir as suas conclusões. E Eulália, que é descrita por Poulan, a gente pode vir aqui no texto, ver exatamente como é que ele descreve, né? Então vejam, Sofia, uma dama tão bem acabada e sábia que podemos nomeá-la própria sabedoria. Eulália, uma dama que fala bem, com facilidade e graça. Timandro, um homem honesto que se curva à razão e ao bom senso. Estasímaco, o pacífico, ou então inimigo das controvérsias, do pedantismo. Esta última palavra tomada antes por um vício do espírito do que por uma profissão. E aí, embora, por exemplo, a Marie-Frédérique Pellegrin, nas suas notas, ela não vai associar a Eulália à figura da Preciosa, talvez seja um passo muito extremo fazer isso, mas de qualquer maneira, seguindo aqui o fato de que muito provavelmente cada um desses personagens representava um certo tipo social da época, eu tenderia a classificar a Eulália um pouco nessa chave é, da nova figura da mulher savante, da mulher erudita que estava surgindo nesse período, tá? Aqui valeria dizer que o Timandro, ele é caracterizado como um homem honesto, né? E aí o termo é técnico também, honnête homme, que representaria essa figura de sociabilidade de corte e que dominaria uma certa generalidade de conhecimentos, né? Que se curva à razão e o bom senso, porque afinal de contas, no fim dos diálogos, ele vai ser, afinal, convencido da tese da igualdade entre os sexos. E aí a gente vai ter, opa, deixa eu só voltar aqui, essa discussão nesse primeiro diálogo. Ah, eu vou passar então para as hipóteses, e aí, bom, talvez eu acabe nisso, e a gente pode voltar nas perguntas como vocês preferirem, né? Então, uma primeira hipótese que eu estou classificando aqui como histórico-conceitual e que tem a ver com uma postura mais crítica em relação a esse excessivo feminismo lógico, tanto da Elsa Dorlan, quanto eu identifico um pouco na Marie-Frédérique Pellegrin, né, que é um esforço para pensar de fato a singularidade do texto do Poulan, mas que acaba perdendo, a meu ver, a conexão com os debates específicos do tempo. Por exemplo, com a querela dos antigos contra os modernos, que é explicitamente mobilizada no texto, e que
e que inclusive vocês devem se lembrar, né, em dois momentos-chave, o personagem do Estasímaco, ele vai trazer exemplos poéticos, né? E aí é muito interessante, porque, olha só, isso está lá na página 9, né? Quando ele vai criticar a figura do pedante e dos falsos sábios, e vai fazer essa espécie de contraposição com a figura das preciosas, quem ele cita é Boileau, né? Que Nicolas Boileau, que um importante escritor, um importante poeta, cientista e um grande misógino da época também, que escreveu vários textos horríveis, contra as mulheres letradas e não letradas, né? Vocês podem, se tiverem estômago, verificar a Sátira 10, o que que o Boileau vai dizer sobre as mulheres lá, mas de qualquer maneira, não me parece, é interessante, né? Não parece gratuito esse uso aqui da poesia para justificar, afinal de contas, uma tese que a gente poderia classificar como filosófica também. E ele faz isso duas vezes aqui, trazendo o Boileau e depois, mais para frente, um poeta antigo não identificado. Isso eu não consegui identificar nem a Marie Frédéric Pélégan na edição dela e nem o Vivian Bosley na edição dele, dessa vez para elaborar uma certa ideia alegórica da verdade, né? Mas o que é interessante nessa passagem aqui, de novo, né? A gente tem que pensar todo esse fundo de discussão, poesia versus prosa desse período, e como é que, afinal de contas, a figura do filósofo retratado por Poulan se insere nisso, né? E o que eu chamaria atenção é que na introdução desses versos, ele diz que ele segue o pensamento de um antigo. A posição do Poulan nessa querela é muito interessante da gente pensar, sabe? Porque, considerando o que é feito aqui, o uso da poesia, quer dizer, das poesias do Boileau, que eram representantes dos antigos no debate entre antigos e modernos, do uso da poesia tout court, se a gente quiser, né, da mobilização desse aspecto mais retórico para o texto, e, afinal de contas, da defesa da tese do igualitarismo, que era muito mais específica dos modernos do que dos antigos nesse debate. Então, é como se o Poulan, né, pensando assim a posição geral dele de autor, se colocasse numa situação de difícil classificação, né? E eu acho que a Marie Frédéric Pélégan chama atenção para isso naquele outro artigo dela que eu mencionei já anteriormente. E aí, bom, o que eu queria tentar elaborar com vocês, eu precisaria de muitos outros elementos claro, de um recurso à filosofia cartesiana para desenvolver essa hipótese com mais detalhes, é que, bom, a gente tem toda uma chave interpretativa que classifica o Poulan como um cartesiano, mas que vai defender uma espécie de cartesianismo muito específico, que é um cartesianismo de tipo social. Isso vai aparecer nos trabalhos de um dos principais intérpretes do Poulan, que é o Zip Sturman, escreveu um livro inteiro sobre o Poulan e mais muitos outros artigos, né? Tem um trabalho também pioneiro em língua inglesa sobre Poulan, mas também em alguns textos mais recentes da Lisa Shapiro, um deles está publicado lá na 600, para quem quiser ler, sobre essa ideia de que, afinal, há ali um cartesianismo social, ou seja, uma certa aplicação de hipóteses cartesianas sobre o método, sobre a teoria do conhecimento, dessa vez para pensar a estrutura da sociedade. Tentando me basear aqui num livro muito interessante do Frédéric Lelong, eu não estou com o título completo do livro dele aqui, mas depois eu posso achar para citar para vocês, tá? Mas é um trabalho muito interessante, foi a tese de doutorado dele, em que ele procura pensar a conexão do cartesianismo com o que ele chama de uma certa vida civil, ou seja, com essas figuras do honnête homme, e ele vai analisar, vocês sabem, né, Descartes escreveu ele também um diálogo chamado La recherche de la vérité par la lumière naturelle, né, Em Busca da Verdade, em que ele coloca certos personagens em debate, e a figura, por exemplo, do honnête homme vai aparecer, a figura do filósofo cartesiano que vai abandonar a erudição da tradição em prol do uso da sua própria razão vai aparecer também, mas além disso ele vai tentar rastrear o Frédéric Lelong nos próprios aspectos conceituais da obra do Descartes, como é que, afinal de contas, ele vem de um solo que é humanista, né?
E aí a gente pode pensar, por exemplo, na moral provisória, que aparece lá na terceira parte do discurso do método, na primeira regra que vai dizer que, afinal, é preciso respeitar os costumes do seu país, ou seja, toda uma maneira de se comportar socialmente que ele tenta um pouco fazer surgir do cartesianismo. Eu acho essa uma hipótese bem interessante e, e eu acho que daria para a gente conectar isso com uma certa leitura sobretudo da educação das damas, sabe? Com a presença de todos esses personagens que fazem referência a essa situação concreta, digamos assim. Eu não estou querendo substituir a ideia do cartesianismo social, porque eu acho que ela se sustenta textualmente também, mas talvez complementar com um certo aspecto que eu estou tentando chamar aqui de um certo cartesianismo civil ou de um cartesianismo de sociabilidade também, tá? A própria ideia de usar, de escrever uma entretien, de escrever um diálogo, e aí eu remeto a vocês a primeira nota que eu escrevi lá na tradução, que é uma nota sobre a palavra entretien, né? A entretien é uma forma textual que vem justamente desse ethos galante, né? Desse mundo literário e de discussão moral e filosófica que está nascendo nesse momento. Ou seja, a própria forma da entretien, ela não é uma forma textual ah, isenta de pertencimento, embora ela vá colocar certos problemas teóricos, inclusive para o próprio Poulain, né? E aí, claro, para lidar com essa conexão entre cartesianismo de civilidade e a hipótese igualitarista, precisaria, né, do ponto de vista do corpus do Poulain de modo geral, lidar com o fato de que o próprio Poulain, lá no prefácio da igualdade entre os sexos, parece ser um forte crítico da galanteria, né? E da ideia de que, afinal de contas, o texto teórico deve ser floreado, né? E aí tem todo um contexto de fundo aqui que separaria, por exemplo, a entretien da conversation, tá? Afinal de contas, a conversation, que era um tipo de prática, né, literária, textual, dialógica também, mas muito mais típica das escritoras de romances, né? E a entretien, que vai aparecer ou bem como registro de certas situações de conversação que de fato existiram, por exemplo, a entretien com o Burman, né? Entre Descartes e Burman, que de fato existiu e foi apenas registrada, ou bem mais usadas no contexto filosófico. Enquanto que a conversação teria, né, como objetivo a beleza, e todos esses aspectos retóricos, né, a ideia de agradar na leitura e de agradar o interlocutor, a entretien filosófica, ela teria, né, como aspecto central, primeiro, a tentativa de estabelecimento de uma certa verdade, o que a conversação, a princípio, não tem necessidade de supor, né, ela pode ser uma conversação sem fim e terminar em aporia, mas a tradição filosófica deveria, afinal, ter uma certa verdade a ser estabelecida e se importar menos com os aspectos, o Paula vai dizer, enjouement, né? Os aspectos de floreio, os aspectos de delicadeza discursiva e, afinal de contas, os aspectos retóricos. A ver se isso vai funcionar, isso parece funcionar muito bem para o da igualdade dos sexos, mas não me parece funcionar tão bem para a educação das damas, tá? Depois a gente pode voltar a isso, tem outras coisas a dizer sobre isso, outros textos de literatura secundária para citar para vocês para sustentar melhor essas interpretações. Uma segunda hipótese que teria a ver com a própria estrutura do texto, né? Afinal, a gente tem. Como é que o igualitarismo ele vai se apresentar no diálogo? Através do que eu estou chamando de um certo descentramento discursivo, ou seja, não há, embora o Stazímaco tenha um uma certa posição mais destacada no diálogo do que os outros personagens e tenda a conduzir a discussão no mais das vezes, a gente observa que a palavra, né, o logos, digamos, circula entre os personagens. E isso é importante para que a hipótese igualitarista esteja materializada na própria estrutura de fala também, né? A própria estrutura espelhada dos personagens, duas mulheres e dois homens. E é interessante a gente comparar, por exemplo, com uma entretien célebre do século XVII, posterior a Poulain,
que é a Entretien do Fontenelle, né, traduzido em português, muito bem traduzido em português pela Denise Botman, que é o diálogo sobre a pluralidade dos mundos, a princípio um texto que a gente tenderia a considerar como muito questionador e igualitarista, porque afinal a gente tem a figura de um filósofo conversando com uma mulher, com uma marquesa, mas se vocês forem ler, eu pelo menos interpreto assim, há um certo domínio da fala por parte do personagem masculino, enquanto que a personagem feminina faz poucas contribuições, e é um diálogo muito mais monológico, né, do que dialógico de fato. Então, eu acredito que daria para a gente defender do ponto de vista formal, né, e filosófico também, como que a palavra vai circulando entre os personagens, inclusive ao ponto das mulheres corrigirem as falas dos homens, né? Vocês devem se lembrar, tem duas ocasiões em que isso acontece, dois momentos muito interessantes do diálogo. Uma primeira é em que a personagem diz o seguinte, né? E isso após a fala do Stasímaco, ou seja, a princípio, após a fala do filósofo que representaria aí o Poulan, em que ele diz o seguinte: disso vos viria uma vantagem que não podereis estimar o suficiente, pois reconduzindo ao bom senso esses espíritos selvagens e bárbaros, ele está falando do aspecto civilizador das mulheres, né, dos padrões que elas poderiam incutir na cultura através da educação, que evitam e fogem de vós, lhes obrigarias a mudar de sentimento e a ter admiração por um sexo que desprezaram por tanto tempo. Ânimo, então, mostrai que tendes um espírito de homem no corpo de uma mulher. E aí, automaticamente, a Sofia diz: devagar, retomou Sofia, sorrindo, nos desonrais depois de nos ter feito justiça. Lembrai-vos de que temos tanto espírito quanto os homens, ou seja, lembrai-vos da hipótese mesma da igualdade entre os dois sexos, né? Não faria sentido você pronunciar essa frase, sendo um filósofo igualitarista, ele se desculpa. E acho que aqui tem um aspecto implícito muito interessante da teoria geral do Poulan também, e que está manifestada numa outra frase célebre sua, e que vai aparecer na epígrafe do Segundo Sexo, né, da Simone de Beauvoir, para quem já teve oportunidade de ler. Então, que é a frase em que o Poulan diz: bom, tudo que os homens disseram sobre as mulheres deve ser alvo de suspeita, pois eles são ao mesmo tempo juízes e parte, né? Eles tanto julgam, mas os juízos que eles fazem são juízos tendenciosos, né? E, portanto, deve ser suspeito. E aí é claro que ele está colocando a própria fala, a própria posição discursiva em xeque. E isso eu acho um aspecto interessante e que aparece aqui, né, nesse momento de correção. Ou seja, os homens vivem numa certa estrutura dominada pelos preconceitos, é preciso uma constante vigilância para se desfazer deles, e eles podem, portanto, afinal de contas, errar, mesmo nas melhores intenções, né? E um outro momento, lá no final do diálogo, quando eles estão de fato terminando a discussão, posso tentar achar a passagem exata aqui para mencionar para vocês, em que de novo é a Sofia, né? Dessa vez corrigindo o Timandro, ela diz: Estasímaco sabe se explicar tão bem, disse Timandro, e tornar o que diz tão palpável que saberia se fazer entender se tivesse de falar com damas de menos espírito do que vós. E aí é muito interessante que a Sofia diz: bom, ao invés de você dizer damas de menos espírito que vós, universaliza. Dizei pessoas de espírito e não damas de espírito, né? Porque, afinal de contas, a gente está numa situação de igualitarismo de fala, de discurso, né? E, afinal, os dois sexos podem estar imbuídos de preconceito também. Então, isso eu acho muito interessante do diálogo, né? Esse aspecto de descentramento discursivo e a possibilidade de participação ativa das mulheres na obra, a ponto de corrigirem as falas dos homens também. Uma terceira hipótese, tem a ver com uma questão muito mais geral e que também não vou ter condições de desenvolver plenamente com vocês aqui hoje, que é histórico-conceitual e mais ampla sobre o século XVII, que tem a ver com uma pergunta sobre como é que a gente pode pensar em termos de genealogia do conceito, né? O surgimento desse questionamento de gênero ali no contexto seiscentista. Tem várias razões sociológicas que acho que a gente poderia apresentar aqui,
Mas eu me pergunto, e aí eu tento associar isso com uma outra bibliografia além do Poulan, se não haveria um movimento mais geral do 17 que tem a ver com uma certa posição epistêmica e científica a respeito da crítica das aparências, né? Que é um topos, digamos, que a gente encontra em Descartes, mas também na literatura da época, no Molière, no Poulain, na Madame de Lafayette, né? Todos esses autores, à sua maneira, apresentando um pouco essa desconfiança em relação, seja o que os sentidos me apresentam, seja o que a sociedade me apresenta, ou seja, aquilo que os costumes ensinam, né? Será que essas aparências elas podem ser efetivamente confiáveis, né? E aí me parece que sobretudo no Poulain, né? É, todo o argumento da igualdade dos sexos vai partir dessa ideia. Só porque uma coisa foi ensinada pelo costume de uma certa maneira, só porque os meus sentidos me ensinam no mais das vezes que as mulheres se mostram como menos sábias do que os homens, bom, afinal de contas, isso pode não derivar de uma questão de natureza, mas sim de uma questão cultural. Claro que ele não vai colocar as coisas em termos explícitos de separação natureza e cultura, mas tem os rudimentos aí dessa separação entre o que diz respeito à natureza dos seres humanos e o que é, afinal de contas, uma regra de costume, uma regra de sociabilidade, tá? Ahn, e aí, bom, eu tinha muitas outras coisas para falar mais específicas sobre o conceito de entretien, alguns artigos para mencionar aqui com vocês, e a teoria dos preconceitos também que vai aparecer. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mencionar então os últimos pontos que têm a ver com como é que eu acho que a gente pode extrapolar o texto do Poulain para pensar questões contemporâneas do feminismo, e aí eu fecho e a gente pode passar para a discussão e a gente é, pode também olhar com calma certas passagens do texto, né? Eu destacaria com vocês três pontos que vão aparecer já nesse primeiro diálogo, né? Primeiro, uma passagem em que o Estasímaco afirma, isso está lá na página 9, nota 16 da tradução, para quem quiser acompanhar. Ahn, deixa eu abrir aqui, página 9, nota 16. Hum, ah, bom, talvez não seja isso, mas tudo bem, depois eu posso achar. Em que ele vai dizer o seguinte: olha, muitos homens. ah, os homens sequer se dão ao trabalho de conhecer intelectualmente as obras das outras mulheres, né? Muitos desses que manifestam esse discurso misógino amam apenas outros homens. Ele diz exatamente com esses termos. Eu acho essa passagem muito interessante e que ressoa com muitas discussões que são feitas no feminismo contemporâneo, inclusive do projeto de recuperação das obras das mulheres, o modo como a gente tem pensado, né, o problema do cânone hoje em dia, em história da filosofia, e inclusive com algo que uma outra feminista, também cientista, já tinha dito, né? E essa passagem aqui que eu acho sensacional, da Marie de Gournay, lá no A Queixa das Damas, que é um texto de 1626, em que ela vai dizer, bom, a maior parte dos homens sequer tenta se divertir procurando saber de qual estofo elas, as obras escritas por mulheres, são feitas. Não busca aproveitar de um aviso ou conselho que eles poderão encontrar nas obras femininas e nem quiseram, primeiramente, se informar se eles mesmos poderiam escrever algo que merecesse que todo tipo de mulher lesse. Isso me faz suspeitar que, lendo somente as obras escritas por eles, os homens são guiados mais pela anatomia de suas barbas do que por sua própria razão. Eu acho esse final excelente, assim, como provocação. O texto da Queixa das Damas é um texto muito provocativo, muito polêmico, mas que se conecta com essa denúncia que o Stasímaco está fazendo nessa altura do texto aqui. E com a questão do viés também, né? Aqui, quando a Marie de Gournay fala sobre a anatomia das suas barbas, eu acho que dá para a gente reler isso como o problema do viés, né? Bom, essa distinção que vai aparecer também nesse primeiro diálogo entre as verdadeiras e as falsas sábias
Me pergunto se ela ainda é, se a gente quisesse fazer toda uma decodificação, digamos, de um certo discurso misógino, se não é uma distinção que aparece ainda nos discursos contemporâneos entre as verdadeiras e as falsas sábias, o que naturalmente vem de uma tentativa de controle, né, do que afinal é aceitável de que as mulheres possam falar ou não, em termos dos seus interesses intelectuais, né? Então, uma coisa são as verdadeiras sábias que deveriam, no vocabulário do século XVII, permanecer numa certa situação de modéstia, não incomodar muito. Elas podem até se interessar pela ciência, mas não a ponto de, por exemplo, ingressarem na universidade, participarem das academias e dos espaços oficializados de circulação dos saberes. E essa denúncia das falsas sábias, que seriam justamente as preciosas, que excederam um certo limite de controle discursivo, né? Toda essa acusação de que as mulheres que buscam conhecimento, afinal, elas não buscam por um motivo genuíno, autêntico, mas simplesmente como uma extensão do seu comportamento vaidoso. Essa discussão que aparece aí quando se fala entre as femmes savantes e as preciosas, e que há inclusive autoras mulheres seiscentistas que vão defender, tá? A Madeleine de Scudéry defende isso num texto dela, de que as mulheres podem conhecer, mas elas não podem ser savantes, ou seja, elas não podem incomodar uma certa estrutura social de circulação de saber já dominada pelos homens. Depois eu posso trazer essa citação para vocês também. E a questão do viés e do ponto de vista, que eu acho que eu já mencionei, acabei mencionando também, que eu acho que é bem interessante para a gente pensar contemporaneamente a questão da reprodução dos preconceitos, inclusive lá onde a gente espera posições mais bem intencionadas, né? O Stasímaco, um defensor da tese da igualdade entre os sexos, mas que erra e que é corrigido pela personagem. E parece que o Poulan está muito engenhosamente, a meu ver, nos rememorando dessa dificuldade e insistindo nisso através da própria forma do texto, com essa correção que a personagem vai fazer. Gente, eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já falei muito, eu queria ouvir vocês também. E a gente pode voltar em aspectos mais da bibliografia, né? Eu não consegui falar muito nem da teoria dos preconceitos, nem mais detalhes sobre o conceito de entretien, mas aí vocês podem também me colocar perguntas para a gente desenvolver, tá bom? Obrigada por me ouvirem. Obrigada, Carmel, por essa apresentação. Então, agora a gente vai parar de gravar e deixar as perguntas só para quem está online, para quem está presente, beleza?